Para iniciarmos a nossa imersão de hoje, queremos receber quem nos ouve desejando uma bênção divina para o seu dia. É muito bom ter a companhia de cada um de vocês em mais uma análise profunda. Olá, é ótimo estar aqui de novo. E olha, hoje a gente tem muito que destrinchar. Demais. E para quem está acompanhando, já adianto que vamos precisar de muita clareza hoje. Porque nós vamos analisar o momento exato em que o protagonista de uma narrativa superclássica de triunfo simplesmente vira para os seus seguidores e diz algo impensável. Ele basicamente diz que não veio para conquistar o trono agora, mas sim para ser destruído. Exato. É uma guinada de roteiro brutal. E para investigar isso, nós temos na mesa hoje o livro A Cruz do Rei, que foi escrito pelo autor Timothy Keller. Um livro fascinante, diga-se de passagem. Com certeza, nós vamos focar especificamente no capítulo 10. O título é super simples, sabe? Chama A Montanha, mas carrega um peso interpretativo enorme. O título engana pela simplicidade, né? Pois é. A nossa missão hoje é destrinchar como um evento místico, lá no topo de um monte, tenta explicar a maior e talvez a mais frustrante guinada de história da narrativa cristã. Bom, o argumento central que o Keller constrói nesse capítulo depende muito de a gente entender a própria estrutura literária do Evangelho de Marcos. Como assim, a estrutura? Então, o autor propõe que Marcos dividiu o relato dele em duas metades que são, cirurgicamente espelhadas. A primeira metade foca inteiramente na identidade. No caso, estabelecer quem Jesus é, certo? Isso mesmo. O texto apresenta um líder carismático, invencível, que traz perdão e cura doenças incuráveis. Ele demonstra um poder absoluto até sobre as forças da natureza. É a construção muito clara da figura do rei eterno, né? Aquele Messias que a cultura da época esperava para, derrubar a opressão política e instaurar uma era de ouro. Exatamente. E é aí que entra o choque de expectativa que o livro analisa. Nossa, e que choque! Se a gente pensar na mentalidade de quem lia ou vivia aquilo lá no primeiro século, o herói estava no auge, sabe? Sim, ele reúne a equipe dele, demonstra todos aqueles, entre aspas, superpoderes. E bem no momento em que o principal seguidor dele, o Pedro, finalmente confessa na lata, você é o Cristo, bem aí a narrativa sofre uma fratura. É uma fratura abrupta. Segundo a análise do Keller, o foco muda de quem ele é para o propósito dele, o que ele veio fazer. E o que ele anuncia que veio fazer é sofrer, ser rejeitado pelas autoridades e morrer. Olha, para quem estava seguindo a jornada, isso soa como um erro de percurso absurdo, totalmente. A ideia de que a glória suprema e a cruz, ou seja, o triunfo absoluto e o sofrimento humilhante, estariam costurados na mesma missão, isso era intragável. Intragável teologicamente e politicamente, né? Exato. Um Messias derrotado era uma contradição em termos para a mentalidade da época. Então, a tese do Keller é que os discípulos precisavam de uma preparação radical para suportar essa quebra de paradigma. E é com esse propósito estrutural que ocorre aquele evento famoso, conhecido como a Transfiguração, que está narrado no capítulo 9 de Marcos. Isso. A cena que o autor descreve ali é extremamente visual. Chega a ser quase opressiva de tão intensa. Sim. Jesus escolhe só 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e leva eles para o topo de um monte muito alto, totalmente isolados, e aí acontece uma mutação física. As roupas dele ficam, segundo a narrativa, extremamente brancas. O texto diz que nenhum lavandeiro na terra poderia branqueá-las daquele jeito. E não é descrito como um reflexo de luz, né? É um brilho ofuscante que emana dele. E para aumentar o nó na cabeça de quem lê, 2 figuras gigantes da história judaica aparecem lá conversando com ele, Moisés e Elias. Moisés e Elias, exatamente. Mas vamos desvendar as engrenagens por trás dessa cena. Por que o topo de uma montanha isolada? Qual é o peso histórico desse cenário na tradição que o autor dissecou? A escolha do cenário não é nem um pouco acidental. Na verdade, é um gatilho teológico fortíssimo. Na tradição judaica do primeiro século, montanhas isoladas e luz inexplicável ativam a memória corretiva do Monte Sinai. Ah, o Sinai. Aquele paralelo com o livro de Êxodo. Exato.
O Keller constrói um paralelo muito denso com o capítulo 33 de Êxodo. Naquela história fundacional, o Moisés sobe a montanha e faz um pedido super audacioso. Ele diz que quer ver a glória de Deus, a essência pura. E a resposta de Deus, que o texto relata, é que nenhum ser humano pode ver a face de Deus e continuar vivo. A santidade absoluta nessa concepção teológica, ela age como uma força letal quando entra em contato com a falha humana. Peraí, só para contextualizar bem essa física espiritual que o livro propõe. No Sinai, o Moisés não chegou a ver essa fonte de luz diretamente, certo? Não chegou. O texto antigo diz que ele teve que ser escondido numa fenda da rocha e só viu um reflexo, tipo um rastro passando, porque o impacto direto simplesmente o desintegraria. O conceito é exatamente esse. Moisés absorveu um resquício daquela presença, ele desceu do Sinai com o rosto brilhando, mas ele estava apenas refletindo a glória indiretamente. Tipo a superfície da lua refletindo o sol, né? Não tinha luz própria ali. Perfeito. Só que o Keller aponta que a narrativa da transfiguração propõe uma guinada ontológica. Baseando-se no texto de Hebreus, o autor argumenta que Jesus no monte não está funcionando como um espelho. Ele não está refletindo a luz que vem do céu. A tese cristã ali é que ele é a fonte dessa glória. Exatamente, a luz irradia de dentro para fora. Ele não aponta para o divino. Ele é a glória encarnada expondo a verdadeira forma. Nossa, mas isso levanta uma dúvida mecânica gigantesca, sabe? Qual dúvida? Se a premissa lá de Êxodo é que essa radiação divina pura é letal para humanos imperfeitos, como é que Pedro, Tiago e João continuaram respirando ali do lado? Sem proteção? A reação do Pedro começa a fazer um sentido desesperador. Sim, o texto diz que o Pedro fica apavorado, começa a gaguejar e sugere algo que parece bizarro à primeira vista. Ele diz algo como: Mestre, façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Historicamente, tentar colocar uma lona em volta de um ser ofuscante parece um delírio total. Parece, né? Mas o que é fascinante aqui é a análise do Keller sobre a psicologia por trás da fala de Pedro. A palavra grega original para tendas ali remete a tabernáculos. Ah, então não era só armar uma barraca de acampamento para convidados VIPs. Não, de forma alguma. Foi um instinto de sobrevivência bruta. O tabernáculo histórico de Israel era uma estrutura arquitetônica rigorosa, cheia de camadas de cortinas pesadíssimas e rituais de purificação, dando a função primária do tabernáculo era servir como uma zona de contenção. Exato. Ele mediava a distância abissal entre um Deus santo e uma população falha. O objetivo era conter a glória da presença divina para ela não consumir o acampamento inteiro. Caramba! Então a proposta do livro é que o Pedro percebeu o risco de morte iminente. Ele olhou para aquela santidade bruta ali exposta, calculou rápido e viu que eles não tinham os rituais, não tinham os sacrifícios e nem as cortinas grossas do templo para se protegerem. Ele quis construir barreiras físicas na hora para não serem fulminados. A lógica teológica da época ditava que eles deveriam ser aniquilados naquele instante. Mas não foram. E essa é a grande surpresa de Marcos que o Keller enfatiza, né? Sim, os discípulos ficam imersos naquela presença direta, sem cortinas, e sobrevivem. O argumento do autor para essa anomalia é que Moisés, que representa a lei, desaparece. Elias, os profetas, desaparece. Fica só Jesus. E a mensagem aí, na leitura do livro, é que Jesus não precisa de um tabernáculo porque ele mesmo atua como o tabernáculo definitivo. Exatamente, a própria encarnação e humanidade dele funcionam como uma cortina que permite que humanos falhos se aproximem da glória sem serem destruídos. Ele torna um antigo sistema de proteção totalmente obsoleto. Impressionante. E sobreviver a esse nível de exposição já seria muito chocante, mas a narrativa vai além da mera sobrevivência. Logo depois desse pedido desesperado por tendas, uma nuvem os envolve. Uma nuvem que traz a voz do próprio Deus. Sim, confirmando publicamente o amor pelo Filho. E a atmosfera muda completamente. A escuridão do terror puro do Pedro dá lugar a um resplendor de pertencimento.
Essa transição emocional é usada pelo autor para dissecar um conceito muito comum no meio religioso, mas que muitas vezes perde o sentido, que é a adoração. Como ele define a adoração nesse contexto? O Keller argumenta que a cena ilustra a diferença entre um assentimento só intelectual e uma experiência visceral. Eles já sabiam a teoria, Pedro já tinha dito que ele era o Cristo. Mas ter a informação alinhada na cabeça é diferente de ser arrebatado por ela, certo? Com certeza. Na montanha, a teologia deixou de ser abstrata e virou algo que eles podiam ver e sentir preenchendo o espaço. Para o autor, a adoração autêntica é isso. É um vislumbre fugaz do que a essência humana mais anseia. E para traduzir esse anseio de uma forma mais palpável, o livro traz um suporte argumentativo brilhante do C.S. Lewis, citando aquele ensaio O Peso de Glória. Esse texto do Lewis é maravilhoso. É arrebatador. O Lewis argumenta que todos nós carregamos um sentimento crônico de exílio, sabe? Uma sensação de que somos estrangeiros vagando pelo universo. A gente olha para a beleza do mundo e sente uma pontada de tristeza porque parece que estamos do lado de fora dessa beleza. Exato. Nós passamos a vida toda desejando ser notados, acolhidos nessa grande dança do universo. É como bater na porta de um banquete que acontece lá dentro e a gente não consegue entrar. E a aplicação que o Keller faz disso é que a transfiguração funcionou como uma fechadura dessa porta se abrindo por uma fração de segundo. Então, quando eles ouviram a voz do Pai afirmando o Filho, eles foram puxados para o lado de dentro dessa harmonia absoluta da Trindade. Isso. Eles experimentaram a ausência total de alienação. O peso da glória preencheu o vazio existencial deles ali. Mas o problema logístico dessas experiências de pico é que elas não se sustentam para sempre. Verdade. O topo da montanha não é um habitat permanente. A gravidade da vida real puxa de volta e a descida para as complexidades do mundo comum é inevitável. E a aterrissagem deles é bem brutal, viu? Nossa, muito. A transição narrativa da glória para o caos é imediata. Enquanto eles descem, Jesus impõe um silêncio rigoroso. Eles não podem contar nada até a ressurreição. O que claramente dá um nó na cabeça dos discípulos. Eles ainda estão esperando um Messias político que vai dominar tudo. Aí começam a debater as profecias antigas e questionam Jesus. Tipo, por que os especialistas dizem que o profeta Elias tem que vir primeiro para restaurar a ordem? E a resposta de Jesus, na interpretação do Keller, revela a mecânica do que estava acontecendo. Jesus diz que Elias já veio. E o que aconteceu com ele? Ele foi rejeitado, sofreu e foi morto. O autor explica que ele estava se referindo a João Batista como esse novo Elias, certo? Exatamente. E a lógica aí é um presságio muito sombrio. Se o João Batista veio pavimentar o caminho e o destino dele foi a execução violenta... A implicação lógica é que a morte do mensageiro atua como uma profecia viva da morte iminente de quem ele estava anunciando, o próprio Jesus. É um banho de água fria total. E enquanto eles tentam processar isso, chegam ao sopé do monte, onde o resto do grupo estava esperando. E o Marcos pinta um contraste literário gritante entre essas duas altitudes. Lá em cima, luz e harmonia. Lá embaixo, uma disfunção agoniante. Um barraco público, basicamente. Sim. Os discípulos que não subiram estavam discutindo com líderes religiosos. Tinha uma multidão confusa e um pai desesperado com um filho sofrendo convulsões violentas causadas por um espírito maligno. E os 9 discípulos falharam categoricamente em tentar curar o garoto. E o foco do Keller aqui é na natureza dessa falha. Os discípulos não falharam por falta de tentativa, falharam por presunção. Mais pra frente, o texto diz que Jesus avisa que aquela espécie só sai pela oração. Isso, o autor argumenta que os discípulos tentaram resolver um problema espiritual gravíssimo operando no piloto automático. Usaram a experiência passada e a autoconfiança. Eles esqueceram da dependência contínua da fonte do milagre. É muito familiar. Parece com a gente tentando abrir um cofre biométrico com um molde de silicone da digital, sabe? Boa analogia. O molde tá lá, parece certo, mas o sistema rejeita. O que falta é corrente elétrica, o pulso biológico real. Na interpretação do Keller, os discípulos usaram o vocabulário certo e a postura certa, mas estavam desconectados da tomada, que era a oração. Eles queriam usar a autoridade do Messias como mágica, independente da relação de submissão a ele.
E essa arrogância contrasta muito com o único indivíduo ali que realmente entendeu a dinâmica do acesso à graça. O pai do menino. Exato. A solução não veio dos teólogos debatendo e nem dos aprendizes oficiais de Jesus. Veio da figura mais exausta e marginalizada da cena. O diálogo entre Jesus e esse pai é muito cru e honesto. O homem cansado de ver o filho sofrer implora: se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão e ajuda a gente. E a resposta do Jesus é quase uma provocação afiada. Ele diz: se podes, tudo é possível ao que crê. E nesse ponto, a lógica instintiva seria o homem inflar o peito e fingir uma força enorme. Tipo, sim, senhor, eu tenho uma fé inabalável. Mas ele não faz esse teatro religioso. Ele chora e solta uma confissão que é dilacerante. Ele grita: eu creio, ajuda a minha incredulidade. É de arrepiar. E a análise do Keller propõe uma revolução na maneira de entender isso. O pai não maquiou as falhas, não fingiu ter uma fé pura. Ele assumiu o desejo desesperado de confiar e, ao mesmo tempo, a total incapacidade de sustentar essa confiança sozinho. Para o livro, a verdadeira fé redentora não é a ausência de dúvidas ou uma justiça moral inatacável. Ironicamente, a porta de acesso se abre no momento em que a pessoa admite a própria falência total, a impotência dela. Isso derruba o mito do merecimento, não é? Completamente. Jesus não pediu pré-requisitos morais. Não mandou o cara ir para casa estudar as escrituras e voltar quando a fé estivesse em 100%. Ele respondeu à sinceridade daquele desespero. A tese é libertadora. A fé que move montanhas ali não é acreditar com força hércula, mas ter a coragem quebrantada de admitir que não é suficiente para salvar a si mesmo. A admissão do fracasso vira o veículo para a salvação. Mas o Keller empurra a análise ainda mais fundo. Ele pergunta: como isso é estruturalmente possível? Como assim? Se o Deus do Sinai consome tudo que é imperfeito, como é que esse amor curador é dado de graça a um homem cheio de dúvidas e a um menino atormentado? Por que Jesus pôde simplesmente abrir aquela porta do Luiz e acolher a fragilidade sem que a justiça divina os fulminasse? Ah, entendi. O custo dessa transação. Exato. A resposta do autor depende desse custo altíssimo. E aí a gente volta para a virada de roteiro do começo. A mudança da identidade para o propósito. A cruz. O autor faz um paralelo milimétrico e perturbador entre os dois montes, o da Transfiguração e o do Calvário. Essa justaposição literária é o cerne da teologia da cruz para o Keller. No topo da montanha da Transfiguração, Jesus está vestido de luz. Na montanha da cruz, ele é despido e deixado em humilhação. Na primeira, ele está flanqueado pelos maiores heróis, Moisés e Elias. Na cruz, ele é crucificado entre dois criminosos. No Monte Místico, uma nuvem brilhante traz a voz do Pai declarando amor incondicional. No Calvário, desce uma escuridão densa e o Pai permanece no mais absoluto silêncio diante do grito de abandono do Filho. Para dar peso doutrinário a isso, o autor cita Colossenses, capítulo 2, versículo 15. Ele argumenta que a cruz não foi um acidente de um herói que falhou, foi um sacrifício substitutivo calculado. Na mecânica do Keller, Jesus precisava perder aquela glória da montanha e abraçar o abandono para que o julgamento do mal fosse executado sem destruir a humanidade falha no processo. Ele desmascarou os poderes das trevas, sendo esmagado por eles. Ele trocou de lugar. Enfrentou a letalidade do Sinai para que o pai incrédulo pudesse receber a cura de graça. Ao sistematizar tudo isso, o autor amarra numa aplicação muito prática para a nossa vivência. Afinal, o que quem nos escuta e vive na base da montanha tira de toda essa dinâmica? O Keller sugere que aquelas experiências de topo de montanha que a gente tem na vida, aqueles relances de clareza arrebatadora ou de se sentir muito amado, não são ilusões sentimentais, né? Não, elas são provisões essenciais, reservas de combustível existencial. O Ini é projetado para morar na glória contínua do topo. Mas a gente precisa desesperadamente respirar aquele ar puro, vez ou outra, para suportar a toxicidade lá do vale. Porque a vida real acontece lá embaixo, onde os ossos quebram, os diagnósticos são cruéis e as pessoas brigam por vaidade. Sem ter na memória essa certeza antecipatória da glória, o sofrimento contínuo do vale corrói a gente. A dor sem propósito transforma as pessoas em indivíduos endurecidos, defensivos e cínicos.
Mas a memória desse amor sublime funciona como um antídoto, dando elasticidade emocional para atravessar o vale escuro mantendo a compaixão. Isso leva a gente para uma provocação final que o livro inspira. Se a gente olhar para a estrutura da sociedade hoje, ela é construída sob a idolatria da hipercompetência. A métrica do nosso valor virou a nossa utilidade. A mensagem o tempo todo é que precisamos ser autossuficientes, otimizar tudo e nunca deixar que percebam que não temos o controle da nossa vida. Nós viramos cópias exatas daqueles discípulos arrogantes, tentando realizar milagres na base do currículo, sem plugar a máquina na tomada da dependência. Exato. Operamos pelo orgulho, mas a narrativa que a gente destrinchou hoje propõe algo diametralmente oposto. Se o único que encontrou alívio profundo no vale foi justamente o que teve a ousadia de confessar que estava falido e não conseguia crer, surge uma reflexão urgente para os nossos ouvintes. Até que ponto essa blindagem moderna, essa obsessão implacável por demonstrar que damos conta de tudo sozinhos, não é, na verdade, a maior barreira que construímos contra a nossa própria cura? É um paradoxo perturbador. Se a graça exige recipientes vazios para ser derramada, a nossa busca exaustiva por parecermos sempre cheios e inabaláveis pode ser a própria causa do nosso esvaziamento existencial. O esforço para provar que não precisamos de resgate pode ser exatamente o que nos mantém afundando. Uma ideia que definitivamente exige digestão lenta e que vai desafiar as defesas de quem nos acompanha. Sem dúvida. E para nossa audiência que se sentiu instigada a continuar explorando as engrenagens dessa obra densa, temos um aviso importante. Teremos um novo episódio abordando as continuações deste mesmo livro. Vem muito mais reflexão profunda por aí. Exato. Agradecemos pela companhia nessa imersão de hoje. Que Deus abençoe todos os ouvintes. Até a próxima.